Estudo 2 em Oséias. Quem está preparado para apanhar hoje? Tá? Hoje o texto vem com síntese. Deixa eu só arrumar a câmera aqui para ficar melhorzinho. Estamos adaptando algumas falhas técnicas, né? Mas tudo resolve. Vamos embora. Quem não pegou o primeiro estudo, nós na semana passada nós levamos quase metade do tempo explicando o porquê dessa linguagem desse texto, tá? Por que Deus falou dessa maneira com Oséias? Então, se você não pegou a primeira aula, volta lá e veja o que a explicação o porquê, a razão por que Deus tratou com o povo, mandando Oséias casar com a prostituta. Né? Então, assim, muita gente não entende, muita gente acha que esse texto não é para ser lido porque não é de acordo politicamente correto, mas, gente, está escrito na Bíblia, tá? Então, é para ser estudado. Se pertence, se é um livro canônico, temos que estudar. E só que a gente está aprendendo muito com eles. Então, hoje, nós vamos fazer o estudo 2. Nós vamos estudar o capítulo de 4 a 6. O que acontece aqui? Na semana passada, nós vimos o porquê que Deus estava falando, mandou Oséias casar com uma prostituta e ter filhos. E o que significava. Então, o que nós vimos a semana passada? Deus colocava o povo dele, que era o povo de Israel, como sendo Gomer, que Gomer era a prostituta, né? Então, a comparação foi exatamente como ele se sentia quando, acho que ele se sentia, não, como Deus se sente quando ele vê o povo dele, tá? Não vai ficar pensando que é só o povo lá de trás, não. Como Deus se sente hoje comigo quando eu estou, ele usa a expressão prostituir, é o quê? Acender uma vela para tudo quanto é santo. Tá? Então, e nós fazemos isso, nós fazemos isso dentro das nossas igrejas, de uma maneira sorrateira, uma maneira light, que a gente não percebe, mas nós estamos manchando o nosso relacionamento com Deus por causa dessas coisas, trazendo o sincretismo para dentro das igrejas. Então, esse livro vai tratar disso. Então, vamos lá. O que nós já vimos nos 3 primeiros capítulos, que Deus se compara o povo de Israel com uma prostituta, que é como ele se sente, certo? Então, nós vamos ver que agora ele já não usa tanto essa conotação e ele já vai falar do relacionamento dele com o povo e do povo com ele, certo? Eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, que é para ser mais fácil da gente digerir tudo isso. Então, vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: quais os comportamentos descritos nesse texto que se cumprem hoje em dia também? Então, nós vamos ler o versículo de 1 a 3 do capítulo 4, e você vai imaginar que é Deus falando com você. Certo? Tudo que for dito, você imagina que é você sentado numa cadeira e Deus falando com você. Então, vamos lá. Vamos começar a ver se a forma colocando Deus na sua frente, se não dói mais. Vamos lá ver. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam, cometem adultério. E os crimes e os assassinatos aumentam. Por isso a terra ficará seca e tudo que vive nela morrerá. Morrerão os animais e as aves e até os peixes. Gente, parece que é assistir Jornal Nacional, né? Então não existe isso hoje em dia? Não existe. Gente, dentro da igreja, que ele está falando com a igreja, tá? Bom, e como Deus faz milagres, né? Nós demoramos para começar a gravar, porque eu estava com problema no computador, agora ele está melhor do que antes. Então, né? Deus agindo. Então, vamos lá. A pergunta 2. O que causa esse comportamento? Vamos lá. O Senhor Deus diz, ótimo, amo. Não acusem nem repreendam o meu povo.
A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Gente, ele vai dar lambada nos líderes da igreja agora. Dia e noite vocês andam sem rumo. Os profetas fazem mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como os meus sacerdotes. Porque naquela época, o sacerdócio era hereditário, tá? Então, o que é que Deus agora ele vira? Ele vira para a liderança da igreja. Oh, mas isso era só naquela época, né? Hoje em dia não tem escândalo dentro da igreja. Não tem líder da igreja se vendendo. E olha, é fácil a gente falar se vendendo, o povo pensa em dinheiro. Gente, tem coisa muito pior. Você quer ver? Quando a gente estudou o livro de Jonas, nós estudamos o livro de Jonas, já? O que acontece? Qual foi o problema do dono do barco? O dono do barco não tinha nada a ver com a história. Ele vendeu o ingresso para uma pessoa que estava fugindo de Deus e ele perdeu toda a carga dele dentro do barco. Então, nós vemos hoje em dia muitas pessoas perdendo coisas, não é só no nível espiritual, perdendo coisas, porque põe fogo estranho no altar. Só porque o fulano canta bonitinho, porque o fulano tem não sei quantos discos, porque o fulano fala 5 línguas estranhas, porque o fulano é do reteté, vou botar ele para bater nas minhas ovelhas. Gente, a gente vê tanto isso. Eu conheci uma igreja que o pastor ele não tinha muita assim, para pregar, que ele fazia todo domingo, tinha uma pessoa nova, e depois consertar o que o pregador falasse, porque cada dia era um. Então, o que era? Um pastor que não tinha como alimentar sua própria ovelha. Então, nós vemos isso de escândalo em cima de escândalo. Hoje é dia 22 de janeiro de 2025. Se você abrir o telejornal, o que você vai ver de escândalo envolvendo liderança da igreja. Isso é uma coisa comum. Então, você diz assim, então não vou mais na igreja. Não, filho, é o contrário. É fazer a sua parte. Então, aqui, o que nós estamos vendo Deus falando aqui? O povo está sendo ensinado pelos sacerdotes a não ter a conduta de acordo com o que Deus quer. Porque os sacerdotes se corromperam. Isso não quer dizer que está livrando a cara dos crentes, não, tá? Aí que o problema está vindo lá de cima. E Deus reconhece isso. Então, ele está falando, não vou mais fazer acordo com vocês. Vamos ver. Qual é a sentença para os sacerdotes? Versículo de 7 a 10, o capítulo 4. Vamos lá. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso eu vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custa dos pecados do povo e por causa disso querem que o povo peque. Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que eu vou fazer cair sobre o meu povo. Vou castigá-los e eles terão que pagar pelo mal que fizeram. Os sacerdotes estão me abandonando e adorando outros deuses. Por isso comerão dos sacrifícios que o povo me oferece, mas não ficarão satisfeitos. Adorarão os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. Olha, por que Deus está falando isso aqui? Naquela época, para purificar de pecado, tinha que levar oferta no altar. E a oferta do altar era para sustento dos sacerdotes, levitas, da galera toda lá. Então, quanto mais o povo pecava, mais o povo ia lá sacrificar. Boizinho, pombinha, carneirinho, levar a oferta de cereal, a primícia da colheita. Então, aqui Deus está acusando os sacerdotes de instigarem o povo a pecar para eles terem sustento. Só naquela época que acontecia isso, né? Vamos lá. Pergunta 4. O que cegou o entendimento? E Deus diz, o meu povo está perdendo o juízo porque anda bebendo muito vinho. Isso aqui está falando o culpado não é o vinho, nem beber o vinho, é embriagar, tá? Pedem um pedaço de pau, olha isso. Pedem um pedaço de pau que revele o
o futuro e fazem perguntas a uma coluna de madeira. Eles me abandonaram, como uma mulher que se torna prostituta, eles me abandonaram e se entregaram a deuses pagãos. Oferecem sacrifícios nos altares pagãos, do alto dos montes, e ali queimam incenso debaixo de carvalhos e de outras árvores cheias de folhas, onde a sombra é tão gostosa. E assim as suas filhas viram prostitutas e as suas noras cometem adultério. Sabe por que o povo faz isso? Aquela história do sincretismo. Se eu chegar e falar que isso aqui vai te dar sorte, isso aqui é um santo, você, eu vou adorar isso aqui, que isso aqui é um vivinho, sei lá do que. Então, as pessoas estão acostumadas a adorar coisas, e Deus, ele é Deus. Ele não é uma coisa palpável. Então, é mais fácil você dominar um povo que você ensina a adoração no concreto. Por isso que nós vamos ver que a Bíblia foi escrita como, gente? Vamos lembrar, eu falo isso toda vez. A Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, no concreto, para que preparasse o povo para receber Jesus no abstrato. Então, o que é? Prézinho, sabe quando você vai ensinar uma criança? Você ensina a fazer uma coisa manual para depois você entender no racional. E foi assim que acontece. Então, o que acontece? Ele está falando, vocês pedem um pedaço de pau e pedem para o pedaço de pau revelar o futuro para vocês. O povo continua indo atrás de cartomante gospel, sabe? De profetada. É isso que faz bem, esse movimento que satisfaz, mas não é isso que Deus quer do seu povo. E aí, aqui, Deus vai falar que o povo está fazendo isso, e agora a pergunta 5 é o seguinte, de quem que é a culpa? Vamos lá. O povo faz tudo isso, mas nem por isso eu castigarei, pois vocês, homens, têm encontros com prostitutas nos templos pagãos, e vão com elas oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. E assim um povo sem juízo caminha rápido para a destruição. Eu não sei se a gente já conversou aqui sobre os templos, né? Tinha as prostitutas do templo. Então, nós vamos ver Paulo escrevendo sobre isso lá na carta aos Coríntios, que as prostitutas do templo, as orgias, era tudo adoração aos ídolos, né? E é por isso que Paulo fala na carta aos Coríntios que não é honroso para a mulher ter a cabeça raspada. Por quê? Naquela época, lá em Corinto, as profetisas tinham o templo de Diana, e as profetisas do templo de Diana raspavam a cabeça. Aí o que aconteceu? Essa mulherada começou a se converter. Aí ela pega com a cabeça raspada, andava na rua, os homens não tinham respeito por ela, porque ela era prostituta. Porém, essa mulherada se convertendo, chegava na igreja careca. Aí Paulo fala o quê? Esse cabelo levava um tempo para crescer. Não é honroso para a mulher andar com a cabeça descoberta. Então, ponha o véu para até o cabelo crescer, entendeu? Não é que você tem que usar véu, nem é que não pode cortar cabelo, é por causa dessa situação. Então, aqui, isso Paulo está falando lá em Coríntios, sei lá quantos anos depois disso. Então, aqui está falando o quê? Que os homens iam para os templos pagãos para dormirem com as prostitutas. Dormirem, não é dormir, né? É pior, porque se dormir não tem problema. Eles iam lá participar com elas no sacrifício do templo pagão, tá? Isso aqui ele está falando para crente, está falando para o povo dele. Vamos lá. Pergunta 6. E qual a repreensão para Israel? Cada vez que você vê Israel, está falando de nós, ok? O povo de Israel está sendo infiel a mim, mas espero que o povo de Judá não seja culpado do mesmo pecado. Não adorem em Gilgal ou em Bet-Avém. Não façam ali promessas em nome do Senhor, que vive para sempre. O povo de Israel é teimoso como uma vaca brava. Gente, eu amo, porque Deus desce a boca. Não posso cuidar do meu povo como um pastor cuida das ovelhas num pasto grande. O meu povo se entrega à adoração a ídolos e não se pode fazer nada quanto a isso. Deus está altamente ofendido. Eles ficam embriagados e se entregam à imoralidade, levando assim uma vida de desonra.
Um vento os carregará para longe, ficarão com vergonha da sua idolatria. Então, sempre qual é o problema aqui? Que ele está tratando? A idolatria. Sempre a idolatria, tá? Então, o que é que a idolatria vai aparecer mais do que o coração arrependido? Então, é assim, eu cometi pecado, eu tô arrependida, então eu vou lá. É mais fácil para mim ir lá sacrificar um cordeirinho do que eu realmente me arrepender e mudar o comportamento. Por quê? E por que Deus está surtado aqui? Nossa, Deus não surta, mas por quê? Porque Deus vê o meu coração. Os homens vejam, até os sacerdotes, eles veem, como eu estou triste, vou lá sacrificar o meu animalzinho. Mas Deus está vendo o meu coração, falando assim, amanhã eu vou fazer de novo. Já deixei marcado o encontro. Tá? Então, é disso que Deus está tratando nesses 3 capítulos que nós vamos estudar hoje, tá? Pergunta 7. O que impede os sacerdotes e príncipes de chegarem a Deus? Olha só. Prestem atenção, sacerdotes. Nós já estamos no capítulo 5, tá? Prestem atenção, sacerdotes. Escutem, israelitas. Ouçam, gente da família do rei. Vocês serão condenados, pois em Mispa foram como uma armadilha, no Monte Tabor foram como um laço, e no Vale das Acácias como um profundo poço. Por isso eu vou castigá-los. Eu sei muito bem o que os israelitas fizeram. Eles adoraram deuses pagãos e por isso estão impuros. As más ações do povo de Israel não deixam que eles voltem para Deus. Eles têm tanta vontade de adorar a ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. Gente, de novo a idolatria. De novo, aí esse estudo está sendo muito legal para a gente tirar da cabeça que a idolatria é só você se ajoelhar na frente de uma imagem, tá? O negócio é muito mais sério do que isso. Vamos lá. Pergunta 8. Qual a consequência da soberba? O seu orgulho é prova de que são culpados. Por causa dos seus pecados, eles tropeçam e caem. E o povo de Judá cai com eles. Levam as suas ovelhas e os seus bezerros para oferecê-los em sacrifício ao Senhor. Mas isso não adianta nada. Eles não podem achá-lo, pois ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor e os seus filhos são ilegítimos. Portanto, daqui a pouco, eles e as suas terras serão destruídas. O que isso quer dizer aqui? O povo continua com a penitência de aparência, mas o coração ainda não está arrependido. Então, Deus vai martelar nessa tecla todo o nosso estudo de hoje. Você está fazendo uma oferta de sacrifício, você está fazendo por fora bela viola, como dizia minha vovó, mas por dentro pão bolorento, tá? Então, na Bíblia nós estamos falando sobre sepulcro caiado. Caiado é que pinta de cal, né? Em cima, assim. Então, você vê na frente tudo branquinho, bonitinho, e lá dentro é o sepulcro aberto. Bom, aí, o que é que ele está falando aqui? Durante todos, não adianta disfarçar. Não adianta disfarçar para que os outros vejam. Eu quero arrependimento verdadeiro. Gente, nós não estamos falando com o nosso pastor, nós não estamos falando com o meu líder de célula, meu líder de departamento. Não, nós estamos falando com Deus, porque qualquer outra pessoa não sabe o seu íntimo, mas Deus sabe. Ele sabe o que você está fazendo só para enganar a trouxa, tá? Vamos lá. 9. O que acontecerá com Efraim? Vamos lá. Toquem as cornetas em Gibeá e em Ramá. Deem o grito de alarme em Bet-Avém. Estejam alertas, homens da tribo de Benjamim. Eu já anunciei ao meu povo, ao povo de Israel, aquilo que certamente vai acontecer. Vem aí o dia do castigo, Israel será destruído. O Senhor Deus diz: os chefes de Judá invadiram Israel e comeram Israel e tomaram as suas terras. Por isso estou irado e vou castigá-los duramente. O povo de Israel está sendo explorado, os seus direitos não estão sendo respeitados, porque eles
Insistiram em seguir deuses falsos. Portanto, como a traça, eu destruirei Israel e como câncer, eu acabarei com Judá. Quando Israel percebeu que estava doente, Judá notou que também estava ferido. Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria, mas ele não pôde curar nem fazer sarar os ferimentos. Então, como um leão, eu atacarei os povos de Israel e Judá, e eu os farei pedaços depois de ir embora, levando-os comigo, e ninguém os poderá salvar. Gente, isso aqui é uma analogia que Deus está falando. É muito dura essa sentença. É muito dura essa sentença. Isso mostra como Deus fica irado com a idolatria, com aquele negócio de empurra. Não, não sou eu. Gente, aonde nós estamos? Aonde está a sua vida no altar? É isso que o estudo está trazendo para mim hoje. Aonde está tudo bonitinho para minha irmã ver, para o meu irmão ver. E o que Deus está vendo dentro do meu coração? Vamos lá, pergunta 11. Qual o plano para amenizar a fúria de Deus? Gente, aqui nós vamos ver até a estratégia do povo para se livrar, entre aspas, da fúria de Deus. Vamos lá. E o povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a 1, 2 ou 3 dias, no máximo, ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem a chuva na primavera que regam a terra. Você pode estar lendo e falar assim: nossa, então se arrependeram, estão querendo voltar para o Senhor. E por que você acha que Deus não vai mudar de ideia? Porque não é genuíno. Olha o que é que Deus vai responder. Gente, é o Senhor. É aquele que lê o seu interior. E ele diz o seguinte: mas o Senhor responde. A pergunta é como Deus age com falso arrependimento. O que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar o que eu vou castigar e matar vocês, e que o exílio de vocês é claro como na luz do dia. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Deus está aqui, ó. Como a gente diz, né? Deus está por aqui. Chega de mentira, chega de falsidade, chega. Deus realmente ele quer o amor sincero, o coração limpo e o arrependimento autêntico. Nada dessas conversinhas e que de repente daqui para frente, daqui a 2 dias, Kai, sabe o que a gente escuta? O inimigo se levantou. Aí eu me arrependi, fui lá arrastando, chorei, fiz jejum, rasguei a roupa, joguei cinza na cabeça, Aí o inimigo se levantou e Deus tá olhando lá de cima e falou assim: eu conheço seu coração, você fez teatro. Não sou eu que estou falando, Deus está falando para mim, Kátia. Quantas vezes o seu arrependimento foi momentâneo e não foi genuíno, e qualquer circunstância fez voltar de novo ao comportamento anterior? Olha, vamos lá. Pergunta 13. O que Deus vê no íntimo dos líderes? Mas é 6 de 7 a 11. Mas na cidade de Adã, o meu povo quebrou a aliança que fiz com ele e ali foi infiel a mim. Gileade é uma cidade cheia de malfeitores e assassinos. Os sacerdotes são como os assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros na estrada. Peraí.
que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos. Tenho visto uma coisa horrível na terra de Israel. O meu povo adora ídolos e por isso está impuro. Eu já marquei o dia em que vou castigar também o povo de Judá. Presta atenção, Deus reconhece a origem das nossas ações. Se não é só, se o seu comportamento é genuíno ou se é só para amenizar a nossa culpa. Muitas vezes, gente, muitas vezes nós não estamos nem tão preocupados com o que Deus acha, é a nossa consciência. Existe uma situação que nós vemos nas igrejas modernas hoje em dia, que antigamente as igrejas eram muito restritas, e hoje você vê as igrejas mais liberais. E tem o pessoal que fica lá no meio do caminho, é assim, questionando a intensidade do pecado. Isso, para mim, quando a pessoa começa a perguntar assim, mas e se acontecer isso? Se está negociando até onde o limite do pecado, nada mais é do que vontade de pecar e quer jogar a responsabilidade no líder que ensinou. Não tem problema nenhum, porque Deus está sabendo. Então, uma coisa é a sua consciência. Sabe o que é a consciência? É o Espírito de Deus que está dentro de você. Você pode falar para mim que você acha que não é pecado. Ok, Deus sabe, porque o Espírito Santo está com você. Deus sabe se isso é genuíno ou se, na verdade, você sabe que é pecado e arrumou uma desculpinha para ficar bonitinha na frente dos crentes, mas você sabe que é pecado. Existem pecados relativos e pecados absolutos, tá? Então, a minha pergunta hoje, o que nós vamos pensar hoje? Se Deus é onisciente, vamos pegar raciocínio comigo, se Deus é onisciente, ele sabe do meu conhecimento, ele sabe o que realmente eu penso, ele sabe o que me motiva. Então, ele sabe qual é o protocolo que eu sigo para todas as minhas atitudes. Então, eu estou querendo agradar a quem? Não preciso nem me responder. Eu quero que você pense do mesmo jeito que eu estou pensando. Você está querendo agradar quem? O seu líder, o seu pastor, a sua família. Você quer bancar de santinha, né? Uma vez eu vi uma mulher esfregar o dedão na minha cara dizendo que na minha Bíblia já tinha o livro de Judas que saiu no Fantástico, que acharam lá. Eu falei, dá-me a sua Bíblia aqui para mim, né? Que eu era pecador, porque eu já estava ensinando sobre o livro de Judas. Me dá essa Bíblia, irmã. Aí ela me deu a Bíblia, eu abri e achei o Judas na Bíblia dela. Ah, é que eu só leio Isaías e Salmo, né? Eu tive que ouvir isso no meio do estudo, uma classe para mulheres, né? Então, até que ponto você usa a Bíblia só para solidificar a sua teoria ou você encara o seu estudo bíblico como uma maneira de você ir se corrigindo? Estudar a Bíblia para você ficar na zona de conforto não adiantou nada. Vai ler gibi. Acho que não existe mais gibi hoje em dia. Vai ficar no Instagram. Estudar a Bíblia tem o objetivo de confrontar você para fazer você crescer. Agora, é lógico que quando você se depara com uma situação, você descobre que é pecado e você vai para Deus arrependido, Deus te perdoa. Ele vai ver a sinceridade do seu coração. Isso quer dizer que você nunca mais vai cair? Não. Depois pode ser que você caia no mesmo de novo, mas você vai se arrepender. Agora, aquele esqueminha, aquele teatrinho, só para as pessoas que estão aqui vendo, isso é muito fácil, mas tem o pior. Você faz um teatrinho para você mesmo. Então, você está querendo agradar a quem? Aos seus líderes, à sua família, ao seu ego ou ao Senhor? É isso aí. O que nós temos que pensar essa semana é sobre isso. O seu arrependimento e a sua adoração está servindo para quê? Jesus fala, quando você quer conversar com o Senhor, não vai no canto da praça. Acho que a praça lá era quadrada, né? Porque não vai para o canto da praça. Entra no seu quarto em secreto
E o pai que te vê em secreto vai conversar com você. E ele vai te perdoar. Agora, é mais fácil você ir rasgar o coração. Ai, roupa de saco, cinza na cabeça. Ai, nem pentei o cabelo, porque olha, eu sou uma pessoa de oração, estou de jejum, e não sei o quê. É isso que você quer? Ok, o mérito está ali, ó, das pessoas. Isso não renova ninguém. São essas pessoas que, quando chegam lá, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará na frente de Jesus. Então, até esse povo vai lá, ajoelha, e Jesus fala assim: pois é, nem te conheço. Nossa, mas eu fiz isso. E Jesus vai falar: não te conheço. Já pensou? Você pensar que tá certo, tá seguindo o script, e Jesus falar que não te conhece, para se livrar disso, fórmula certa: pega a Bíblia, vai para o seu quarto secreto, se derrama na frente do Senhor e tenha coragem. Isso é coisa só para corajoso. E fala: Senhor, me mostra aonde eu tenho que mudar. E tenha uma atitude corajosa, de vencedora. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E ele vai fazer tudo na sua vida. Não encare nenhum estudo bíblico como isso é muito pesado, não é para mim. Porque isso foi escrito só para o povo lá. Pegue a Bíblia e adapte na sua vida hoje. Para você, cada dia, ter um degrauzinho a mais, a mais e a mais. E vamos então, a gente para por aqui. Semana que vem vamos apanhar mais um pouquinho, que o livro de Oséias ainda tem mais surra para gente. Mas o mais legal é saber que quando você está estudando, você está apanhando no colo do pai. Ele está abraçado com você, fazendo um cafuné na sua cabeça e falando assim: vem cá, essa é a minha garota. Nós vamos chegar junto lá na boa. Amém? Beijo grande para vocês. Até a semana que vem. Bye!